Oi, gente! Eu sou a Dani Rosolin e tô com um novo projeto e espero que vocês gostem muito dos conteúdos que eu quero trazer pra vocês aqui, que é o podcast Maternando. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, especial porque ela fala de uma forma tão leve com a família dela, que a gente vê os conteúdos do Instagram dela, falando sobre um pouquinho da família com Deus, como criar os filhos, né? E é muito legal porque o Instagram dela tem aquela. Até o arroba é legal, diferenciado, gente. É arroba Graça de Mãe, isso mesmo. Já seguem ela lá para vocês verem os conteúdos dela. E é a Mariana Sapia, ela é mãe de 3 filhos. É mãe da Maria Clara, do Samuel e do José, gente. 3 crianças, isso mesmo, né, Mariana? É isso aí, Dani. Eu quero agradecer, né, pelo convite de estar participando desse seu Eu que projeto. Que agradeço. Deus abençoe, né, esse Amém. projeto que tá começando. Tô lisonjeada de estar aqui. E é isso aí, como você disse, né, você me apresentou. Mas antes de tudo, assim, né, como você disse, eu gosto muito de falar sobre Deus, né, e o meu intuito de começar essa página no Instagram foi realmente de poder compartilhar com as pessoas esse Deus da graça e do amor, sabe? Um Deus leve que participa da nossa vida. E eu até fico emocionada de falar, assim, porque você me apresentou lindamente, né? Mas eu tenho vivido uma experiência com Deus de que... Olha, eu sou assim, tá? Primeiro Você já vai eu fazer. falo, daí eu choro, a minha família inteira sabe quando eu vou dar discurso. Aham. Eu choro, daí é o momento de colocar, de equilibrar as emoções. Tranquilo. E assim, eu sou tudo isso que você falou, fico muito feliz. Mas Deus tem me levado a um lugar de saber quem realmente eu sou, sabe? E a minha identidade não é diferente da sua, não é diferente de quem tá ouvindo a gente aqui. E eu costumo dizer, sabe, se eu pudesse para qualquer pessoa falar, olha, antes de falar o meu nome, eu falar assim, olha, eu sou filha amada de Deus. Sabe, quando a gente vai se apresentar, a gente sempre quer, hoje em dia a gente quer valorizar, né? Ah, eu faço isso, eu sou aquilo, né? E tem valor maior do que a gente falar, eu sou filha amada do melhor pai que existe, né? Então, e eu sou essa, eu sou a Mariana, eu tenho 3 filhos, uma escadinha, né? A minha vida, né, na maternidade é como a de todas as mães, aquela loucura, sabe? Que é uma delícia. Mas eu tenho aprendido a desfrutar do hoje com os meus filhos, sabe? É cansativo, é estressante. Eu tenho meus momentos de pico de estresse. As pessoas perguntam: Imagina você se como, irrita? O que né? você faz quando você fica nervosa? Eu falo, gente, eu grito, eu corrijo, sabe, ali no sangue quente. Aham. Só que quando a gente começa a exercer uma maternidade com a graça que vem de Deus, a gente, rapidamente, o Espírito Santo já nos leva pro centro de novo, sabe? E aí a gente vai conduzindo tudo de uma maneira mais leve, Leve. Por né? isso que você transparece muita leveza na maternidade. A forma que você mostra ali os seus filhos, as crianças, é de uma forma muito leve. Então, eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo te conduzindo mesmo. E a minha intenção hoje de trazer você aqui é para falar um pouquinho mesmo a respeito desse Deus maravilhoso, dessa forma que você leva de criar os seus filhos na presença de Deus. Porque hoje em Uhum. dia a gente acaba que muitos, né, na correria do dia a dia, esquecendo que existe um ser superior, né, que é o Uhum. nosso pai. E o significado do graça de mãe, ele vem dessa maneira, né? Isso, era uma coisa que quando eu queria, né, me veio a ideia de começar o Insta, tudo, conversando com meu marido, ele super me incentivou, e aí veio o nome, né, que nome, né, e eu tava assim, tava caminhando com meu filho de carrinho, numa caminhada de manhã, ele era bebê, e aí me veio esse nome Graça de Mãe, por exatamente isso, por eu estar experimentando esse Deus da graça, e também porque nós, como seres humanos, a gente tem atitudes que humanamente são impossíveis. Então, você ter domínio próprio, muitas vezes, é muito difícil. Então, você tá lá estressada, cansada com a criança, você dificilmente vai ter mansidão, né, na maneira de falar.
E eu comecei a perceber, o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração de que tem atitudes que não adianta a gente querer na nossa força. A Uhum. gente, né, acho que toda mãe, assim, lê muito sobre educação. A gente quer acertar com os nossos filhos, né? Que mãe que vai Que fazendo de qualquer jeito. Acho que todo mundo, ainda mais hoje em dia, com tanta informação, né? Então, educação assim, você tem que fazer assado, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Uhum. Então, isso eu falei assim, meu Deus, hoje a gente não pode fazer nada com as crianças, porque tudo frustra, tudo ofende demais, tudo. Então, assim, eu comecei a perceber e a pedir para o Espírito Santo me dar essa sabedoria em como educar os meus filhos, porque se dependesse só de mim, Uhum. a gente não consegue, a gente Uhum. não tem. E tem coisas, nossa, de ser humano mesmo, que é só o Espírito Santo, que vem de Exatamente. Deus essa graça, né? Sim. De poder. E eu sou muito assim com as crianças, falo muito para eles disso, sabe? É uma coisa que eu tento deixar muito natural na nossa casa. E você acredita muito que o exemplo faz a diferença? Sim, eu acredito que o Que exemplo faz a diferença, apesar de que em muitos momentos a gente não dá um bom exemplo, né? Só você que, assim, como eu disse, essa pergunta que me fizeram uma vez, o que que você faz naquele stress hard, sabe? Que você Aham. tá assim, que você tá no pico, o que que você faz? Eu falei, eu ajo de maneira errada, mas eu Aham. vou perguntar pro Samuel, de 4 anos, e eu falei, nossa, que eu vou fazer isso, mas eu vou arriscar. Eu vou perguntar pro Samuel o que que eu faço quando eu tô nervosa. Aí eu Nervosa. falei, Samuel, gravando, falei, Aham. Samuel, o que que a mamãe faz quando ela tá muito nervosa com vocês e ela, E né? eles são super E sinceros. aí ele virou e falou assim: você pede perdão. E então isso mexeu muito comigo, porque eu achei muito legal, porque eles estão vendo que eu não sou perfeita, eu tenho os meus, Uhum. né, os meus erros também, assim como eles erram, mas Deus, ele nos dá um coração quebrantado, sabe? O Espírito Santo já vem e já mostra o seu erro. E acho que a gente tem que ter essa humildade diante dos nossos Sim. filhos, de pedir perdão, de reconhecer o nosso erro. E isso é uma maneira de ensinar pelo exemplo, Sim, né? exatamente. Assim, Pedir, eles vão crescer e vendo que, nossa, meus pais pediam desculpas e perdão. Por que que eu não uhum, posso fazer isso com meu amigo ou com aquela pessoa que eu magoei? E não cresce uma criança tão orgulhosa de si, né? Legal, exatamente. muito bacana isso. E como que você concilia a sua vida materna com a sua vida profissional, com essa nossa mãe de três, né? Cuida da Aham. casa, do marido. É uma. Sim, ó, eu sempre tive o sonho de ter a minha família, de ser mãe, até na época de Você foi uma mãe faculdade. muito nova, Sim, eu né? comecei a namorar com 17 anos, nós namoramos por 6 anos, casei com 23. Super E nova. aí sempre tive o sonho de ter filhos. E quando fui começar a engravidar, que daí já é um outro assunto, mas assim, eu demorei Aham. 1 ano para engravidar da minha primeira filha, que agora é pouco, mas na hora, né, nossa, é uma Sim. eternidade. Então eu fui mãe com 27 e aí eu e meu marido a gente sempre quis ter 3 filhos, então foi Vocês já foram emendando como eu rapidinho. demorei no começo, eu falei: "Ah, eu já vou emendar, porque vai que Aham. demora o outro, o outro, o Aham. outro, né". Então, e foi muito rápido, E né? aí foi tudo rapidinho, Que uma legal. E vai vir escadinha. o quarto? Não, agora eu encerrei. Eu falo assim, já tô com muito cabelo branco, porque E cada chega, né? gestação vai E Mari, aumentando. como é que você faz na limpeza da sua casa? Olha, graças a Deus eu falo, né, eu agradeço, porque não é todo mundo que tem oportunidade de ter. Mas eu tenho a Santa Teté lá em Que te casa, que é a Angélica, ajuda? ela tá comigo desde que a minha filha Aham. nasceu. Então, assim, a questão da limpeza grossa mesmo, É ela que com tá ela. ali no dia a Então já dia. apresenta para ela os produtinhos da Limp Plus. Lá na Limp Plus tem produtos para sua casa, para sua empresa, tudo o que você precisar. E tem aqueles cheirinhos maravilhosos para deixar sua casa super Ai, que cheirosa, viu? delícia. Não, é muito Já deixa o gostoso. arroba deles para vocês seguirem lá, que é muito legal essa Não, loja, vale eu a vou falar pena. pra ela. Fala Inclusive, para eu tô até ela. lembrando que esses dias ela fez uma faxina em casa, minha filha chegou e falou assim: "Mamãe, parece que tem uma flor aqui dentro de casa". De tão Então, cheirosa que com ela os deixou. produtos da Limp Plus também, ela vai. Ela. Vamos ver qual vai ser a E pérola que ela ela vai vai usar. amar, viu? Porque tem um Vai. limpa box, ó, maravilhoso que eu postei esses dias lá que faz o Que milagre. legal, vou pegar essa Já fala isso dica. pra ela. E Mari, voltando assim a falar um pouquinho sobre
os planos de Deus, a família, né, hoje. Eu gostei muito de um assunto que você falou, eu não sei, não lembro se foi nos stories, se foi pelo Reels, eu não consigo lembrar agora, mas eu vi que você falou de uma forma muito leve, muito legal sobre a mulher ser submissa ao marido, que hoje, Ah, nos dias legal. de hoje, é muito difícil você ver uma mulher que fala, não, eu vou ser submissa ao meu esposo, Uhum, acha que é o fim do mundo ser submissa ao esposo, que acha que é você se humilhar ao marido, ou você uhum, parar a vida, não trabalhar fora e ter que ficar em casa cuidando da família e sendo praticamente, vamos supor uhum. assim, a escrava da casa. Mas submissão não é isso. Conta um pouquinho o que você explicou pra gente. Olha, é bem legal esse assunto, é exatamente o que você disse. E, infelizmente, né, as pessoas interpretam isso de uma maneira errada. Então, eu vou contar a maneira que eu entendi e que eu levo para minha vida, sabe? Eu acho que o casamento é uma parceria, né? Então, até a questão de ter filhos, como eu disse, eu e o meu marido sempre quisemos, a gente sempre sonhou isso. Então, é muito importante tá alinhado, até a questão dos sonhos, dos desejos, sabe? Desde o namoro já ir alinhando isso. E essa questão da submissão, o que que acontece? Eu vejo assim. As pessoas acham que a mulher tá um nível abaixo, né? E a submissão, o que que ela é? É você estar debaixo, né? O sub, debaixo de uma mesma missão. Então, eu e o meu marido, né, a gente caminha junto debaixo de um mesmo propósito. E isso traz segurança para os nossos filhos, isso faz com que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais leve. Lógico que existem os conflitos, mas assim, o propósito é o mesmo, sabe? Uhum. E quando a palavra fala que o homem é o cabeça, eu acho que a gente tem que, hoje em dia tá muito esse negócio das pessoas terem que ser, sabe? Ah, eu sou isso, a mulher, o empoderamento da mulher. Eu acho que existe tudo isso. A gente tem que se valorizar, Sim. né? Ambos precisam ser valorizados, mas cada um tem a sua função, Uhum. né? O corpo de Cristo é assim. Uhum. Nem todos fazem a mesma coisa, mas todos estão com o mesmo objetivo, o Proposta. mesmo propósito. E no casamento também funciona Uhum. assim, né? Nós sermos submissas aos nossos maridos não é a gente calar a nossa voz, né? Se submeter de uma maneira até drástica, assim, só o Aham. meu marido que manda. Aham. Não é Às vezes isso. até o marido bate na mulher, nossa, quer dizer que eu sou submissa a ele, ele me Exatamente. Não é isso, né? Infelizmente, acontece muito Muito isso, isso. né? E é da gente construir um Aham. É relacionamento que o baseado nisso. casamento, né? O casamento em si, a partir do momento que você casa, você tem um líder que é. A gente considera Sim, sempre sim. o homem, e, né? No meu Uhum, caso, eu sou totalmente a sua visão. Eu sou uma uhum, mulher submissa ao meu marido, sim. aham, Mas a gente também tem a nossa voz. Então, é algo que uhum. eu acredito muito que a gente tem sim o poder de falar, né? Sim, O não ou o sim. uhum. Mas também ensinar que a gente precisa respeitar eles, né? Nesse Sim, sentido. E mostrar aos nossos sim. filhos que o respeito entre o marido e a mulher é dessa forma perante a palavra de Deus, né? Seguindo ali os Exatamente, mandamentos de Deus. exatamente. E é muito importante a gente ter a consciência de que Deus criou o homem com características emocionais, com facilidades, Aham, né? E a mulher também. aham, Então, tem coisas que para mim é super simples fazer. aham. Para o meu marido, não é? Já não. Então, a gente tá unido num propósito, né? Uhum. A gente tem que exercer a nossa função com excelência, né? Não é uma disputa de poder, né? Sim. Que às vezes no casamento existe isso. Então, é uma junção de força, de equilíbrio, de habilidades, né? Uhum. Principalmente quando tem os Os filhos, filhos. né? E como eu disse, tem coisas que um tem facilidade, outro não, e Uhum. ali a gente vai se completando. E o que você disse é muito importante, de ter esse respeito, Uhum. né, como mulher, porque nós somos o suporte, Uhum. né? Eu sempre falo assim, é impressionante a força da mulher dentro de casa, Uhum. porque é incrível. Os dias que eu não estou bem,
ai, tudo desanda, sabe? As crianças ficam irritadas, o meu marido, a gente começa, tipo, Aham. a se desentender, a se afastar, sabe? Quando você, sem perceber, Aham. tá um distante do outro. Aí eu paro, eu falo, gente, o que que tá acontecendo? E daí, quando eu vou ver, o problema, né? Não o problema, mas assim, Aham. eu que não tô bem. Então, Aham. assim, é muito importante, por isso que tem, eu até, né, voltando ao graça de mãe, a gente tem que ter essa consciência como mulher da importância que a gente tem sobre as pessoas que estão à nossa volta, Uhum. sabe? A gente tem muito poder de influência, Uhum. sabe? A gente tem autoridade, sim, sobre a vida do nosso marido, sobre a vida dos nossos filhos, e a gente precisa estar sempre buscando em Deus essa sabedoria, Sim. porque tem coisas que é como eu disse no início, humanamente a gente Somos não humanos, sabe. é tudo A muito, gente né? erra, né? Aham. Então, essa questão da submissão, Aham. de uma maneira mais simplificada, é isso, a gente ter a consciência de que nós estamos debaixo de uma mesma missão, Uhum, né? muito legal. E aí o Que seu marido, ele, nesse sentido, assim, ele te ajuda no material escolar, por exemplo, das crianças, quando vocês têm que ir atrás comprar e tal? sim, sim. Ele... Ele, assim, na verdade, ele deixa por minha conta, né? Aham. Fazer a pesquisa de preço, porque Aham. são 3, né, São 3 Dani? filhos. Como que é essa habilidade de ir atrás, né? Fazer uma lista de material para Nossa! 3 filhos? É bem, Exatamente, fica bem, bem bem puxado. Então, puxado. assim, lógico que a gente gosta, né, Aham. de ter uma coisinha nova ali. Sim. O que eu posso, eu reaproveito do ano Aham. anterior, mas É. eu confesso que eu gosto, sabe, de ter uma Aham. canetinha nova, Nova. os cadernos, né, eu levo as crianças para Aham. escolherem. Eu Ai, tenho que essa memória de legal. infância minha, Aham. de ir E com comprar o eles. material com a minha Até porque mãe. incentiva um pouquinho a eles a estarem indo pra escola, Muito. né? Isso traz um incentivo É, muito bacana. E eu quero te exatamente. indicar o Bazar da Sandra. Eles têm lista de Olha aí, é material, bom. eles trabalham com material escolar, gente, muito bom mesmo. Tem canetinhas, aquelas canetinhas maravilhosas que estão agora em alta, Nossa, né? eles Que as adoram. crianças endoidam. Tem muita coisa bacana lá no Bazar da Sandra, desde utensílios domésticos, como lista de material escolar, roupas infantil, principalmente agora no inverno. Então, ó, fica essa dica, já segue o Instagram lá do Bazar da Sandra pra você conferir quando Eu precisar vou fazer vou pesquisa começar de a seguir, preço, sim. já vai lá. Importante. Muito bacana, Mari. E é isso. E seus filhos, assim, hoje, eles, assim, são as crianças que eles entendem um pouquinho da presença de Deus, eles vivem Sim. esse momento com Deus, tem a oração da noite, Aham. a gente fala que a gente coloca alguns horários ali, né? Não sei se na casa de vocês conseguem ter o almoço em família, por exemplo, e Aham. fazer aquela oração antes do almoço ou antes Sim. de dormir. Como que é? Olha, lá em casa eu tento, não é inserir, mas eu Aham, falo que a gente precisa viver com Deus, né. Deus é a nossa vida. Então tudo que nós somos, o que nós fazemos, é para honrar e glorificar o nome dele. Então, em casa é algo muito natural. Então, tem certas coisas que são culturais e são, práticas aham, religiosas que são muito legais. Por aham, exemplo, a oração na hora do almoço, a oração na hora de dormir. Lógico que a gente faz isso, mas o que eu procuro ensinar para os meus filhos mesmo é que a todo instante eles podem falar com Jesus, sabe? aham. Tudo o que eles precisam. Então, Não existe uma regra de não horário, existe, né? assim, aquele ritual, sabe. Aham. Lógico que vira um costume, senta para Sim. almoçar, quem vai orar? Daí o Aham. José começa: "Senhor Jesus, nã Que amém", bonitinho. sabe. Então, assim, é lógico que é uma coisa muito gostosa, Sim. mas eu tento fazer isso de maneira natural. Aham, Eu gosto mu eu falo que eu amo o Espírito Santo, assim, aham, porque eu falo que ele é o meu melhor amigo, eu trato ele como uma pessoa, às vezes eu começo a falar, tipo, sozinha, eu falo: "Ai, Espírito aham, Santo, me ajuda. Ai, Espírito Santo, me acalma". Às vezes eu vou dar sabe quando você tá numa situação com as crianças que você não sabe o que aham, fazer? aham. Você já leu tudo, você sabe a hora que você tá lá escutando alguém falar, você fala: "Nossa, agora que acontecer isso, eu vou fazer isso". Chega na hora H, você não sabe o que fazer, o que você faz não Não resolve, resolve. e aí eu pego, eu sento, eu falo: "Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria". Então, assim, é algo muito natural e as crianças Aham, veem isso, aham, sabe. Então, às vezes acontece até engraçado, a minha filha, ela perde alguma coisa, assim, aí esses tempo atrás eu falei assim ela estava nervosa: "Ah, eu não tô achando, não sei o quê". Falei: "Filha, posso te falar uma coisa?". Daí ela botou a mãozinha na cintura e falou assim:
ai, você vai pedir pro Espírito Santo me ajudar, né, a achar. Eu falei, isso mesmo, Já pede pro Espírito Santo te ajudar a achar. Daí eu já já falo, ai, tornou meu Deus. algo, né, Aí eu já falo, Espírito Santo, não frustra essa menina, põe o negócio pra ela achar logo, né. sabe? Então, Que assim, é uma legal. coisa muito natural, Aham. sabe? Não sei se Que dá tempo de eu contar uma historinha em relação a isso com ela, que teve sim. disso, né? Dela falar, e a coisa que eu nem esperava é até um testemunho. Uma pessoa estava em casa, era uma ajudante minha, e eu não tava. Daí a Maria Clara falou assim: Tia, deixa eu te contar uma coisa. A minha prima, ela mentiu pra mim. Ela falou que no copo dela tinha suco, mas o Espírito Santo me contou que era refrigerante. Porque os meus filhos não tomam Aham. refrigerante, a priminha ficou com dó, achando que ela Aham. estava com E vontade, e não falou: "Não, Cacá, é suco", sabe? Tipo assim, enganou não ela. contou. Aham. Mas na cabeça da Cacá, Aham. não. Aí ela, tia, e o Espírito Santo me contou que era Que bonitinho. refrigerante. E tá, passou. No outro dia, essa minha ajudante passou por uma Aham. situação na família dela, e ela tava assim, sabe quando as verdades não aparecem? E de repente ela olhou para um papel e a verdade apareceu. Aham. E aí ela estava me contando, ela falou: "Mariana, na mesma hora eu lembrei da Maria Clara me falando que o Espírito Santo mostrou para ela a verdade". Então, você vê que maneira simples, assim, Aham. eu nem imaginava, Aham. assim. Então a gente São vai coisas que, né. construindo dessa Aham. maneira, eu não fico impondo. Aham. Já quis muito falar assim: "Ai, não, Jesus não gosta disso, né". Aham. Isso vai A Aham. criança vai criando uma aversão, fala: "Nossa, quem que é esse Jesus que não Aham. gosta disso, que é tão Aham. legal?", né. Lógico que existe um equilíbrio, a Sim. gente tem que ir ensinando o que é certo, o que não é, o que Aham. agrada, o que não agrada, mas eu tento levar de uma maneira bem leve, onde eles conheçam um Deus e vivam com um Deus que os ama pelo que eles Uhum. são, não pelo que eles Muito fazem. legal. E inclusive na maternidade, que eu gosto muito, a maternidade eu falo que é o lugar que a gente mais consegue conhecer de Deus e começar a entender um pouco, porque tem muita coisa que a Uhum. gente não compreende, mas a gente começa a entender um pouco a dimensão do O que amor de é. Deus por nós, Eu né? acredito muito nisso, que quando a gente começa a ensinar da infância, eles levam isso adiante. Pode ser que lá na adolescência ou na vida adulta, eles se dispersam um pouquinho do caminho, mas eles sempre vão ter isso na cabeça deles, da Uhum. criação, como Sim. que é. E claro que tudo pode fluir para um retorno, O né? temor Não. vai sendo gerado, né? E eu Isso. sempre falo assim que a gente tem duas opções. A gente sempre vai ter trabalho na hora de educar um filho. É, Então a gente tem que escolher se a gente quer ter esse trabalho na infância ou se a gente quer ter esse trabalho na adolescência. E é exatamente. muito mais fácil a gente acessar o coração dos nossos filhos na Na infância, infância. enquanto eles estão sendo ali formados, né? O ser humano, a gente se identifica muito e vai copiando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente admira. E na infância, então, é muito mais fácil nós sermos, né, a identidade dos nossos filhos serem geradas em Deus, nesse amor, né? Muito Então, isso legal. colabora para essa De uma forma, geração, para né? o mundo, né? Aham. Eles vão É. cumprir o propósito E deles. eu acho muito legal isso. É uma coisa que eu quero muito levar em diante. Eu sigo vocês justamente para ter esse exemplo, para conseguir lidar com os meus filhos na criação deles, porque realmente não é fácil a maternidade, tem seus desafios. Somos humanas, É né? Erramos verdade. o tempo inteiro, Sim. mas com certeza, colocando o Espírito Santo ali na nossa, né, na nossa frente, Uhum, acho que sim. conseguimos fluir um pouquinho melhor, né, Mari? É E isso hoje, se você aí. tivesse que deixar uma mensagem assim para as mães, né, que estão tentando de uma forma leve trazer Uhum. o Espírito Santo para sua casa, o que você poderia deixar? Olha, eu penso que a maternidade é um sonho muito comum da maioria das mulheres, né? E só que é algo que quando a gente vive, tem dias que não são fáceis, né? Mexe muito com a gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, tem dias que nós ficamos tristes, a gente se acha incapaz, né? A gente fala: será que eu tô educando direito meu filho? Será que eu não Você- tô? Meu Deus, e vai gerando todo aquele medo, e aquilo muitas vezes traz muita angústia para o nosso coração. Uhum.
né? E o que eu queria deixar é o que o anjo, quando foi anunciar a gravidez de Maria, anunciar a gravidez não, foi contar para Maria, né, que ela ia engravidar, ele falou para ela: alegre-se, jovem, você foi agraciada. Então, é uma graça de Deus, né, a maternidade. E a gente precisa desfrutar desse presente que Deus nos deu. A palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Então, a gente precisa viver o hoje. Eu sei, eu falo por mim, estou numa fase que tá bem melhor, mas quando as crianças são pequenas é muito cansativo, né? Fisicamente, Tudo. psicologicamente. E a gente precisa aproveitar o hoje, sabe? Os nossos filhos vão crescer e se a gente fizer, sabe, ter acesso ao coração deles agora, com certeza eles vão desfrutar de uma vida muito feliz, sabe? Uma vida que vai poder abençoar a vida de outras pessoas, que eu falo muito, os nossos filhos, que foi o que eu aprendi nesse processo tentando engravidar, de que o intuito do meu coração em querer ter filhos, no início era de realizar o meu sonho de ser mãe, de construir uma família. Eu preciso realizar, eu preciso ser feliz. E quando você vira mãe, você vê que existem momentos que, né, nem tudo são flores, né? Então, Deus falou muito comigo, que a intenção nossa em querer ter filhos é para que eles sejam flechas na mão de Deus, para que a gente possa lapidá-los, para que eles sejam bênção para essa geração. Então, as mamães que estão aí passando por uma fase cansada, os nossos filhos às vezes não atendem às nossas expectativas, né? Mas é a gente se lembrar da nossa missão, né, que Deus nos deu e exercer com autoridade. Nós mães, nós temos uma autoridade dada por Deus, sabe? Uma unção dada por Deus, uma unção que só a mulher tem, para poder abençoar todos que estão à volta dela, incluindo os filhos, né, os maridos também, que é muito importante, né, a gente lembrar durante a maternidade de que, né, os nossos maridos, eu sempre falo para as crianças, eu e meu marido, eles perguntam: você me ama? Eu falo: filha, eu te amo muito, mas o papai, a mamãe amou primeiro, porque se eu não amasse tanto o papai, não ia existir você. E isso traz segurança, né, pro coração dos nossos filhos, verem pais que estão unidos ali, né, em família. Então, a minha mensagem seria essa, sabe? Peça sabedoria. Vai ter momentos que a gente não sabe o que fazer, né? E nada melhor do que a gente descansar nos braços do nosso pai. Porque antes da gente ser mãe, a gente sempre precisa se lembrar que nós somos filhas do melhor pai que existe. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Muito lindo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente tem muito mais que conversar, muito mais que falar, porque o assunto da maternidade é um assunto muito grande. E desse seu propósito, dessa sua missão, é maior ainda, né? Tem tanta, a gente tem muito, eu quero muito mais ter tempo pra conversar com você. Nossa, sempre quero que você venha mais vezes, tô à disposição. É um assunto que a gente tem que levar adiante, porque hoje as crianças estão ficando meio dispersas do ser superior, sabe? Esquecendo um pouquinho desse Deus tão maravilhoso que tá na nossa vida antes mesmo dos nossos pais e da gente, pais deles, né? É verdade. Achei o máximo, amei. Ai, obrigada. Fica uma dica pra você que é mãe e uma dica pro pessoal aí de casa, gente. Mães precisam cuidar da coluna. E nada melhor do que você ir no Dr. Erna aqui da Zona Norte de Londrina. No Dr. Erna você encontra um tratamento para dores no nervo ciático, para você que tem hérnia de disco. Eu tenho feito meu tratamento lá, porque para conseguir brincar com as duas crianças não é fácil. E a Mari que tem 3, Mari, deve ser uma loucura, né? É uma loucura, menina. Então já anota essa dica aí pra você, Pode deixar, viu? não. Porque tem hora que dá uma travadinha mesmo, né? Bem assim. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando. Já se inscrevam aí no canal. Vai ter muito mais conteúdos bacanas para as mães, porque a gente precisa do quê? De informações, né? E cada mãe tem o seu diferencial, tem a sua criação diferente aí com os seus filhos. Então, nada mais legal que trazer mães
de filhos diferentes, Com né? Porque ninguém é certeza. igual ninguém, na verdade. Mari, é igual a Sim, gente fala, a nossa digital é diferente de todas. A minha digital não é igual da Mari. Então, é os nossos verdade. filhos, a gente, a nossa personalidade também não vai ser igual. Sim. Então, ó, já se inscreva aí no canal, pessoal. Muito obrigada, um beijo e até mais. Ai, obrigada, Dani.